De volta com a Educadora Entrevista, falando um pouquinho do período eleitoral aqui, né, na companhia da doutora Carla Oliveira dos Santos. Gratidão pela participação. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos que nos acompanham pela TV Educadora. É um prazer novamente estar aqui para a gente bater esse papo. Também o doutor Rafael Prodóximo, gratidão pela participação, boa tarde. Obrigado, Lu, obrigado a você que está aí nos acompanhando pela TV Educadora, de abrir aí sua casa, esse espaço para que nós possamos falar um pouquinho de direito. Agradeço sempre a oportunidade de estar aqui, a doutora Carla, que é diretora tesoureira da Ordem dos Advogados, aqui da subseção de Batatais, por estender esse convite e trazer a classe da advocacia para ir na sua casa te informar acerca do teu direito e do período que nós estamos vivendo agora. Perfeito. Você citou, né, a função da doutora como tesoureira, e eu quero aproveitar aqui, amarrar a pergunta do Guilherme, não é, que fala de uma coisa que a gente ouve muito nos períodos eleitorais, mas se entende pouco, que é o chamado abuso do poder econômico, que pode inclusive caçar a candidatura, né? Aí o Guilherme pergunta justamente isso, né, o que configura abuso do poder econômico numa eleição? Tá. Vamos lá, vou responder essa para o Guilherme. Obrigado pela tua pergunta, pela tua participação. A gente tem N casos, né, que foram configurados ao longo da história da democracia aqui no Brasil, onde a gente ouve muito falar isso na televisão de abuso do poder econômico. Em Batatais, não me recordo de um caso que se tenha acontecido e que se tenha impugnado ou cassado uma candidatura por abuso de poder econômico. A lei eleitoral, ela traz parâmetros e diretrizes, principalmente com relação a valores, que se podem fazer doações e tipo de pessoas também que podem se fazer doações em campanhas eleitorais. E aí a gente vai perguntar, tá, por que abuso de poder econômico? Porque a gente, falando de uma democracia, o Estado ele tem que garantir a igualdade das pessoas que estão na disputa. Então nós não podemos que a disparidade da classe social das pessoas, né, as suas riquezas, se elas forem medidas, que elas se tornem vantagem para alguém em uma corrida eleitoral. Da mesma forma que nós temos que o candidato da máquina pública que está no poder, ele não pode se aproveitar também da estrutura administrativa da máquina para se prevalecer eleitoralmente, a gente também fala com relação a abuso de poder econômico. Um caso muito simples para que as pessoas possam entender aí que a gente teve nas últimas eleições presidenciais, de uma pessoa, né, um caso público e que está na imprensa toda, é do candidato Pablo Marçal, que na época foi eleito deputado federal com mais de 300 mil votos por São Paulo, e logo após a concretização da sua vitória, ele sequer foi diplomado, porque dentro da sua campanha, nas suas prestações de conta, ficou configurado que pessoas que não poderiam doar, tinham doado, que ele tinha colocado mais do que o limite que a justiça eleitoral estimula para que se possa fazer uma doação, né? Então, a pessoa ela não pode doar em uma campanha eleitoral mais do que 10% que ela declarou no seu imposto de renda de pessoa física. Então, a pessoa, isso é vinculado, os dados são vinculados, porque o CPF da pessoa é vinculado na doação, e também no próximo ano tem que fazer lá no imposto de renda, tem um campo específico para se colocar doações feitas em campanhas eleitorais. Então, resumindo, para contextualizar, essa é mais uma proteção para garantir a igualdade na busca, onde quem tem mais dinheiro não pode sair na frente de quem tem menos dinheiro, para que se assegure uma corrida justa de igual para igual em termos financeiros. E é interessante, não é, doutora Carla, citar isso, porque a gente já tem esses casos específicos, não é? E a gente percebe que nesse ano se tornou mais rígido, não é? Vocês têm 4 prestações de contas ao longo da campanha, até para já se filtrar isso ao longo da campanha e não mais depois, né? Mostrou que algo está irregular ali, já aponta ali. E nós tivemos também vários candidatos pendurados eleitoralmente nesse ano em função de falhas ou erros na prestação de contas ou no uso das contas eleitorais da eleição passada. Não, isso é uma proteção realmente, né? No caso, a Justiça Eleitoral, ela visa dar a igualdade de oportunidade para todos os candidatos. E a gente sabe que, infelizmente, nem todos têm o mesmo poder aquisitivo,
né, os candidatos, se nós fôssemos liberar isso daí, seria uma disputa muito desigual. Então, é muito importante esses mecanismos criados pela Justiça Eleitoral e especialmente os mecanismos de denúncia desse abuso do poder econômico que a Justiça Eleitoral disponibiliza para os eleitores. Então, é muito importante conhecer para que a gente possa, como eleitor, fiscalizar também a campanha, porque é nosso papel, e denunciar. Perfeito. Por favor. Lu, completando, né, o que a doutora Carla disse, você falava de prestação de contas eleitoral, já fazer um convite para as pessoas. Existe um sistema público que chama Divulga Candi, né, no próprio site do TSE, onde as pessoas conseguem ver todos os dados do candidato, né? Aqui em Batatais você consegue filtrar Batatais, o cargo que você quer, prefeito, vereador, e dentro de achar cada pessoa o que eles declararam de bens, quais são os processos criminais que essa pessoa responde, as certidões e assim por diante, e também lá já está vinculada a prestação de conta do candidato. Então você sabe que o candidato comprou colantes, comprou adesivos para carro, Perforade, fez aquelas bandeiras, né? Aqui em Batatais nós estamos bastante esse ano, aquelas Windman, acho que fala, que é aquelas bandeiras que flutuantes ali que ficam. Então ali os honorários advocatícios, de contabilidade. Então tudo isso faz com que o candidato tenha que prestar conta. Uma convicção minha, mais do que ao Tribunal Eleitoral, à população. Porque você consegue ir da sua casa agora, enquanto eu estou falando, pegar o seu celular, digitar aí no Google, divulga Candi, você vai abrir o sisteminha, vai pesquisar a região que você quer, região Sudeste, São Paulo, coloca o filtro por Batatais, você consegue ver o que o prefeito declarou, o candidato, o vice-prefeito, e que cada vereador tem e está gastando ao longo da campanha. Se ele recebeu o fundo eleitoral ou não, quem são os doadores das campanhas dessas pessoas. Então já fica aí, né, para completar a tua pergunta, né, são várias prestações eleitorais parciais, e no final da campanha se entrega uma final, e a justiça, ela homologa ou não, né, ela rejeita ou não as prestações de conta de cada candidato após o final do pleito. Lembrando que é obrigatória, né, e ela te torna inelegível para a próxima se você não fizer a prestação de conta no prazo hábil ou não apresentá-la dentro do período necessário, te torna inapto a disputar uma eleição eventualmente que você deseja. E Cristina perguntando a respeito, né, a gente sempre pensa nas coisas do que pode e do que não pode na eleição, e a Cristina perguntando a respeito disso, né? Antigamente a gente tinha muitos brindes na eleição, e ultimamente a gente não vê mais isso, né? Foi proibido, ou acesso a recursos que não está deixando ter brinde? Olha, nesse caso, realmente não pode. O que acontece é o seguinte, a lei eleitoral veda que você entregue brindes que possam configurar que você está comprando voto. Então, o que acontece muitas vezes, entregava-se esse brinde e ficava com essa aparência, né? E às vezes até realmente era, vamos dizer a verdade, né? Às vezes até era uma compra de votos. Então, realmente hoje não pode mais. Mas o que se pode fazer, por exemplo? Eu apoio um candidato. No dia da eleição, a gente sabe que eles distribuem aquele colantinho. Eu posso estar usando um colantinho do meu candidato, uma propaganda silenciosa de apoio, é permitida pela Justiça Eleitoral, mas essa distribuição de brinde, cesta básica, que era muito comum, material de construção, que a gente via, isso não pode, isso infelizmente realmente é vedado. Aliás, felizmente não, felizmente, porque isso era utilizado como compra de voto, né? Então, aqueles candidatos doavam um pé do tênis e depois o outro só depois ser eleito. Então, é bem complicada essa questão, e foi sábio da Justiça Eleitoral vedar esse tipo de situação, exatamente por quê? Porque quem tinha condições de fazer brinde, doações na campanha, faziam inúmeros brindes, enquanto aquela pessoa ali que não tinha tanta condição, não poderia concorrer também nessa questão da igualdade, que o próprio Rafael falou. Poderia até configurar um abuso de poder econômico, porque cria uma diferença que não é benéfica para o nosso sistema democrático. Eu penso, inclusive, que é um dos fatores que fizeram a lei se atualizando, o entendimento visando coibir o abuso do poder econômico. Enquanto vocês falavam, eu estava me lembrando, quando eu era criança, uma das minhas memórias, ali perto da nossa pracinha, ali perto da nossa casa auxiliadora, eu me lembro de uma perua passando em uma época de uma campanha para deputado estadual, e eu não me esqueço, era um candidato chamado Coraúce,
né? Hoje eu nem sei se ele é vivo, se ele tem... E eles passavam distribuindo bolas para as crianças, né? Era uma bolinha vermelha, daquele plástico bem molinho, e o pessoal ia lá de cima do carro jogando bolas. Então, é claro que o candidato falaria assim, olha, não estou comprando voto, dando um agrado para as pessoas. Mas, indiretamente, isso acontece. E isso não faz com que a democracia ela seja efetiva por conta do abuso do poder econômico. Porque eu não tenho... E o candidato que não tem condição de distribuir bolas, canetas, né? Eu sei que isso aí na tua casa você deve estar ouvindo aí, você deve ter inclusive aqueles moedeiros, né? Nossa, aqueles porta-moedas, né? Que foram feitos aqui na cidade por candidatos a vereador aqui, candidatos a deputados aqui, que no tempo, naquela oportunidade, ele era permitido, né? Então, hoje, a lei eleitoral, Lu, ela se atualiza e ela muda a cada eleição. A eleição de 2020, né, que a gente teve na cidade para prefeito, ela já é diferente as suas normas, ela já inova em vários institutos nessa aqui, como por exemplo a inteligência artificial. Nós não falávamos em inteligência artificial em 2020, nós não tínhamos. Com o tempo, se atualizando, a Justiça Eleitoral ela teve que vir e falar assim, olha, aqui estão minhas regras para essa eleição, e nessa eleição eu já contemplo o que pode e o que não pode feito com inteligência artificial. Então, as decisões, os posicionamentos, né, mudam a cada eleição. Não dá, o advogado que advoga exclusivamente na área eleitoral nesses períodos é uma pessoa que tem que estar totalmente atualizada. Por quê? Porque eu tenho certeza e N casos para dizer que em uma eleição se decidiu de uma forma, a mesma coisa, e na outra eleição já se mudou o entendimento do TSE. Inclusive por quê? Porque o TSE também, os seus ministros são rotativos, né? Então também é mais uma forma de se oxigenar e mudar as posições. Claro que isso não é saudável, né, para um instituto democrático, porque nós que atuamos, né, no direito, a segurança jurídica ela é muito importante, né, mas com relação a entendimento, nós não temos essa segurança, né? A segurança do direito, sim, mas da forma que ele é interpretado, a gente vê uma mudança constante. E o doutor cita aí uma questão prática, né, que é a inteligência artificial, as redes hoje estão mais ativas enquanto ferramenta de campanha, etc., né? E em alguns itens a gente vê até um complexo aí do que o direito já cobre ou ainda não. Vou dar o exemplo lá da capital, né, com o Pablo Marçal, em que se fala em que ele estaria pagando pessoas para fazer recortes e distribuir esses recortes, né, usando uma brecha da lei eleitoral, que não se fala disso, mas também, de certa forma, esse dinheiro está saindo do fundo eleitoral, está saindo dele, de onde está saindo isso? Isso pode gerar de novo a um problema de abuso de poder econômico. Exatamente, Luiz. Falando exclusivamente, você me falou desse exemplo lá em São Paulo, né? Hoje, aqui em Batatais, por ser uma eleição muito diferente, atípica de tudo que a gente já viveu, hoje, nas mesas de conversa e rodas de conversa que eu particularmente tive nesses últimos 60 dias, vamos colocar, onde a gente fala de eleição, a gente tem discutido mais eleição da cidade de São Paulo do que a eleição da nossa própria cidade. E esse caso específico do Pablo Marçal, as redes sociais dele, oficial, foram suspensas com alegação por conta de abuso. De se entender o Tribunal Superior Eleitoral que não garantia justiça e igualdade aos concorrentes, porque ele tinha um engajamento altíssimo, enquanto os outros não tinham. Claro, gente, aqui eu não estou fazendo campanha pro Pablo Marçal, até porque todos nós aqui, nós três somos eleitores em Batatais, né? Mas se a gente for discutir o direito, é muito discutível acerca do que? E aí? O que ele fez para chegar até ali? Como isso está sendo usado? Então, isso é uma discussão gigantesca que nós vamos ter parâmetros, eu acredito, para as próximas. Como vai funcionar para esse pessoal que é influencer, que tem um número gigantesco?
Hoje nós temos, se a gente for falar de influencers na rede social, nós temos a Virgínia Fonseca, esposa do Zé Felipe, ela tem 50 milhões de seguidores. A Deolane Bezerra, 30 milhões de seguidores. Será que essas pessoas, elas competem em nível de igualdade, disputando um cargo comigo, que sou aqui de Batatais, uma cidade de 30 mil eleitores, 58 mil habitantes? Será que o meu alcance, a minha influência, ela é a mesma que essas pessoas? O que o Estado vai fazer para garantir isso? E vou um pouquinho além, né? Quando a gente pega a legislação prática e eleitoral, o que se fala lá? Olha, o sujeito lá é cargo ad nutum numa administração, é secretário, seja lá o que for. Ele tem que se afastar com um prazo amplo para ser candidato, para que a atribuição do cargo não influencie na eleição. Pessoas do meio de comunicação, vamos pensar aqui o meu caso, por exemplo, eu teria que me afastar 90 dias sem vencimento antes das eleições, etc. e tal, para poder ser candidato. O influencer não. Né? Então a justificativa da pessoa que está na telecomunicação de se afastar para não levar vantagem não serve para o influencer. Então a lei é falha nesse ponto. Exatamente, é que na realidade, como a gente falou, é dinâmico demais o direito. E eu acredito que não se pensava num candidato influencer até então. Nós estamos lidando com essa realidade hoje. E agora a Justiça, o TSE, o Legislativo terá que se movimentar para criar regras para manter essa igualdade, essa paridade que o doutor falou. Então, é aquele negócio, não se pensava em inteligência artificial em 2020, já precisou regulamentar para 2024. E agora? E esses influencers? Como nós vamos poder realmente igualar todo mundo? Então, vai ter que se regulamentar. E aí, a importância do Legislativo nessa hora também, né? Porque o Legislativo é quem muda a lei e quem adequa a lei. Lógico que o TSE tem normativas e tem força de lei, porque realmente a eleição é muito dinâmica, a gente sabe que o nosso legislativo não é tão eficaz. Infelizmente, a gente vê questões sendo discutidas há 15, 20 anos, sem solução, e isso precisa de uma solução rápida. Então, eu acredito que vai gerar muitos questionamentos e que talvez daqui 4 anos estaremos falando de novas regras. Exato. Uma outra coisa que a gente vê que a Janete coloca aqui, que eu acho importante a gente destacar, que é sujeira no período eleitoral, né? A gente percebe que os candidatos estão usando um pouquinho mais rede social, mas ainda assim todo mundo tem, e a gente tem visto reclamações na rede social de excesso de papel nas caixinhas de correio, né? Tudo bem colocar uma propaganda do candidato, mais 2, 3, 15 na mesma caixinha, né? Então quem distribui tem que ser bem informado a respeito disso, mas a gente vê também um outro fator que é no dia da eleição, o mar de papel nas zonas eleitorais. Ela pergunta isso, né? Não poderia haver uma punição para quem faz isso? Bom, vou começar respondendo, né? Falo de 2 pontos de vista, mas o mesmo entendimento, né? Do ponto de vista jurídico, nós temos aí um crime eleitoral, não se pode fazer isso. Primeiro, por quê? Porque a propaganda eleitoral permitida, ela vai até às 22 horas de sábado, dia 5. Então, o candidato só pode pedir voto e distribuir material até esse momento. Então, ele pode fazer a caminhada dele, a passeata, a carreata, distribuir material, mas às 22 horas cessa. E todas as eleições nós temos, não só em Batatais, mas em todos os lugares, e aí eu falo a minha opinião pessoal, parece que as pessoas ficaram na eleição dos anos 1900 e pouco, onde a rede social não existia, que as pessoas não conheciam aos outros e que achava que alguém ia escolher um candidato pegando um santinho do chão, né? Na minha concepção, isso é inadmissível, inclusive um candidato pensar que alguém vá votar nele porque achou o santinho dele no chão, né? Para quem sabe, eu já disputei eleição, já vi, graças a Deus, nunca joguei um santinho meu no chão nesse período, até porque eu não gostaria que ninguém votasse em mim por ter encontrado um santinho. E é isso que o candidato tem que pensar, que além de estar cometendo um ato ilícito, né, jogando o santinho dele fora de um horário permitido, ele pode responder por isso, ele pode responder inclusive por crime, quem sabe, se for a fundo, dependendo de onde vai, de como se faz, ele vai responder.
depois perante o cartório eleitoral, vários anos e anos se tornar depois inelegível, dependendo de como for condenado. Então não se pode, além de que isso aí é mais do que um crime, né? É um desrespeito enorme com o meio ambiente, com as pessoas que moram nos entornos das escolas, né? Então, tipo assim, eu acho que além de conscientizar as pessoas, né? Nós não temos, o Estado não tem estrutura para que você coloque, né? Às vezes você vai estar aí, o pessoal na rede social vai virar e falar assim, mas então coloca uma viatura da polícia em cada colégio eleitoral, né? E a guarda municipal? Para que serve a guarda municipal? Gente, nós não temos efetivo, o Estado não tem efetivo, né? Se a gente for pensar com essa mentalidade, né? A gente tem que colocar um policial do lado de cada pessoa que pode cometer um crime. Então, por isso que começa na conscientização, né, do candidato não fazer, e de você que está aí na tua casa, nunca pegar um papel do chão para que você escolha o teu candidato naquele momento, né? Nós temos inúmeros candidatos que discutem propostas, né? Tem uns que fazem propostas que são maluquices aí, que não dá para fazer, mas que talvez tenham boa intenção em querer discutir, né, a cidade, querer entender os problemas, isso é importante. Então, fique muito atento, né, o pessoal que mora nessas regiões, eu já deixo o alerta, faça denúncia, se você viu um carro jogando, né, é uma judiação ver alguém pegando um paco de papel e jogando pelo vidro, né, isso, porque no outro dia ninguém aparece para limpar, né, e ainda que aparecesse, isso é totalmente proibido, não é possível. Então, fica aí, né, o nosso alerta, para que se você que mora aí nessas zonas próximas aos colégios eleitorais, fique atento, fotografe, se você tem câmera aí na sua casa, câmera de segurança na parte de fora, filme, denuncie no outro dia ao Ministério Público, que eles conseguem identificar as placas, né, de quem são os donos, porque mesmo que vão fazer, pelo menos depois vão ter dor de cabeça, vão tomar multa, né, doutora, podem dizer que paga até uma prestação de serviço à comunidade por estar infringindo a lei eleitoral. E é interessante a gente falar, tem um aplicativo da Justiça Eleitoral chamado Pardal, né, que você pode baixar aí no seu celular, hiper simples, né, e etc., em que você pode fazer essas denúncias, né, dos abusos, do que está acontecendo, inclusive no dia da eleição. E como o doutor falou, né, hoje a gente está num grande Big Brother, né, todo mundo tem câmera, né, então viu algo irregular, denuncia aí no Pardal, que é mais correto aí fazer ação. Uma coisa aqui que o Eduardo pergunta que é interessante, o doutor falou do horário específico aí, né, limite da campanha. E ele pergunta, isso também serve para o virtual? Se o sujeito dispara uma mensagem no WhatsApp no dia da eleição, né, está cometendo crime? Então, na realidade, o virtual ainda antes, né? O virtual salvo engano, até o dia 3 ou 4. Acho que 4. Até o dia 4. Mesmo mensagem direta no WhatsApp? Então, eu entendo que sim, porque na realidade, a mensagem em redes sociais, o impulsionamento, o limite dele é até o dia 4 de outubro, tá? Então, assim, no dia 5 de outubro tem uma propaganda impulsionada, você já pode denunciar. Exatamente. E nem é o dia da eleição, porque a eleição é dia 6. E a mesma coisa o WhatsApp, entendeu? Então, assim, os candidatos têm que ficar alerta a isso, porque, mas era meu amigo, meu vizinho, não importa, gente. Tem prazo para se veicular, tá? A única propaganda liberada no sábado é a carreata, uma caminhada e a entrega de material impresso. E isso sim, é liberado no sábado, véspera da eleição, das 8 da manhã às 22. Internet, na sexta-feira, já não pode mais. Inclusive, Lu, aproveitando, falando disso, né, depois das 22 horas, eu também entendo que a mensagem do WhatsApp, que é um pedido de voto, não se pode pedir voto mais. Então, o ideal é que o candidato, ele faça o que ele tenha que fazer, né? E se Deus quiser, os vitoriosos aí, nós temos 15 cadeiras para representar o povo de Batatais, né? A democracia vai escolher os 15, né? E que ele já tenha feito tudo o que ele tinha que ter feito até as 22 horas, né? Para que não se crie. E pegando uma carona nisso, inclusive, com relação às bocas de urna, né? Pedir voto após esse período é considerado uma prática legal. Então, se recebeu uma mensagem, esse print com o horário, com o dia, com o momento que ela foi enviada, pode ser denunciado e o candidato ter aí uma condenação depois
por pedir voto fora do horário eleitoral permitido. Claro que isso não, eu vou deixar bem claro, várias irregularidades durante a campanha, ela não torna o candidato inelegível ou cassado. Ele vai pagar uma multa, né? Ele vai pagar uma multa eleitoral que vai ser revertida depois para o partido ou para o fundo eleitoral, assim por diante. Algumas questões, né, e nós temos em Batatais possíveis chapas que podem, se eventualmente se eleger um vereador, serem cassadas por conta de um exemplo que eu vou dar aqui, que é de candidatas laranjas mulheres. Então, isso pode caçar chapa, isso pode caçar mandato. Então, ganhei, me elegi, o voto do povo me colocou lá. Mas se for logo após o período denunciado, descoberto, que se teve candidatas ou candidaturas laranjas, né, aquelas para se encher chapa, né, para se cumprir a cota, né, eleitoral, nós temos cassação de mandato. Então vai ganhar e não vai levar. Por quê? Porque cometeram um ato ilegal no preenchimento da chapa para disputar a eleição. E é importante salientar também essa questão do pedido de voto, ele é crime, tá? A pessoa que pedir voto, ela responde criminalmente e tem pena prevista de 6 meses a 1 ano, que pode ser substituída por prestação de serviço à comunidade, né? E mais a multa, só que ela vai ficar com antecedente criminal depois. Então, assim, não é brincadeira, tá? É crime e isso pode ter consequência futura aí na vida dessa pessoa. A gente tem que ter um percentual mínimo de homens ou de mulheres na chapa, né? Então tem que ter essa equação aí dos 70% a 30%. O certo, correto mesmo, seria que fosse 50% a 50%, né? Ou 52% de mulheres, 48% igual é a população, mas enfim. E a gente percebe ainda, né, doutora, essa dificuldade da participação feminina nas eleições, ou muitas vezes quando se puxa para participar, ainda em alguns casos com candidaturas laranja. É bem complicada essa questão, e eu falo assim que o machismo ainda está impregnado em algumas instituições, né? E eu acredito que na política é uma delas, né? O que a gente vê muitas vezes de mulheres desrespeitadas por colegas homens ao exercendo o mandado, já reflete um pouco isso. Então, a mulher está conquistando hoje o espaço dela, mas ainda falta alguns degraus para conquistar esse respeito realmente, né? A gente dificilmente vê um caso noticiado de uma mulher que desrespeitou um candidato homem no exercício ali do seu mandado, mas o contrário, ou mesmo comentários desrespeitosos quando a mulher é uma colega, já é muito mais comum. Então, essa participação da mulher precisa ser incentivada, mas uma participação realmente séria. Uma mulher que queira realmente assumir ali o seu papel na política, que queira acrescentar, porque é importante manter essa paridade também, para que a gente consiga ver de todos os ângulos, né? Essa questão política. Então, a mulher vai acrescentar o homem, a participação do negro, cada um traz uma realidade social e que isso acrescenta ao nosso processo eleitoral e também ajuda na questão de políticas públicas voltadas para esse público. Então, essa é a importância de uma participação efetiva e que deve sim ser incentivada pelos partidos, não como a gente falou agora, né, como laranjas, mas como realmente pessoas ali que estão para fazer a diferença. Exatamente, eu também penso nisso, doutora, e eu vejo assim, nossa classe, né, nós advogados, a gente falava aqui no começo do programa que a gente está se aproximando também de um período eleitoral dentro da nossa ordem, né, da Ordem dos Advogados, aqui na subseção, e a OAB já há várias eleições, ela já além de prever a parte de cotas, né, de gênero, homens e mulher com equidade, nós também temos lá a parte de negros, né, dos afrodescendentes, visando o quê? Eu sempre falo isso, não é que isso se cria desigualdade ou mais segregação, mas eu entendo que é muito importante que a gente tenha
oxigenado em todas as entidades, em todas as classes da nossa sociedade em si, todos os tipos de pessoas, todas as pessoas da forma com que elas se denominam, né? Nós vivemos uma cultura, e graças a Deus tem evoluído muito, né? A violência de gênero, né? Ela é muito triste, assim como a violência racial, né? Em todas as esferas, né? As pessoas hoje em dia, graças a Deus, têm se conscientizado um pouco, né? Mas nós ainda temos, né? A Carlinha falava aqui, enquanto ela falava assim, olha, eu fico pensando, né? Você no nosso dia a dia, inclusive na advocacia também é assim, né? Dentro de uma sala de audiência, às vezes um juiz que pode menosprezar uma advogada por ela ser mulher, nós temos N casos disso, ou vice-versa, né? Tudo isso, e a gente está falando de gente, de pessoas, de humanos, né? Que são cheios de falhas. Dentro do legislativo, que eu penso que é o órgão que compete a ser o oxigênio da sociedade, né? O vereador, ele não tem poder na sua mão de executar nada, né? Eu falo que uma das minhas convicções que eu tive quando estava lá à frente é o quê? É compreender que nós estamos lá para discutir e discutir a política pública de uma forma ampla e geral, não daquilo que é bom para a minha pessoa ou só para o meu mandato, mas o que é bom para uma sociedade. E quando você discute uma sociedade inteira, é muito importante que nós temos todos os tipos, de todas as classes, todos os gêneros representados. Nós precisamos da pessoa com deficiência, nós precisamos das pessoas negras, que são pessoas que estão que têm espaço de fala, né? Nós precisamos das mulheres, nós precisamos de todos os tipos, do índio, né? Hoje eu não gosto muito de usar o termo, não é minoria não, mas é representatividade de pessoas que são diferentes, né? Não gosto muito do termo tratar assim, nós somos minoria, não, né? Fazer isso, na minha opinião, é me colocar como maioria e talvez superior, não, é ter gente diferente representada, tá o cego, né? Esse ano mesmo em Batatais nós temos um candidato que é cego, né? Não me recordo, talvez você saiba de outros pleitos que nós tivemos uma pessoa que é 100% cego, e nós temos em Batatais, e aí eu fico pensando, ainda falei esse final de semana, falei, a Câmara vai ter que se adaptar para ter, se ele for eleito, nós temos o Rafael Silva, que é deputado federal por Ribeirão Preto, por São Paulo, quando ganhou, com certeza a Câmara dos Deputados, lá a Assembleia Legislativa, teve que se adaptar. Então a Câmara elegendo um deputado que é cego, nós poderíamos ter candidatos que são surdos, que não entendem. Então vai ter que se adaptar, vai ter que se colocar. E isso é tão importante dentro de uma sociedade, porque a gente consegue, pelo menos eu que sou apaixonado por gente, apaixonado pela sociedade em si, ver que vai se ter garantias para todos, que pode ser que não se consiga, né? Pode ser que a gente não vai conseguir o perfeito, mas discutir, tem que discutir. Então, e esse mês especial, né, que nós estamos encerrando, foi o mês da inclusão, né? Como é importante a gente pensar em inclusão, né, e que as pessoas tenham acesso a todos os espaços em igualdade. E realmente essa questão política, no caso da mulher, até é uma inclusão hoje, porque a mulher está muito recente na política, né? A gente fala, ainda há muito que desenvolver, mas já está melhorando. Agora, eu fico muito triste de ver uma mulher que se sujeita a ser uma candidata laranja, porque ela está ignorando totalmente seu potencial, ela poderia fazer a diferença. Exato. Bom, nós estamos caminhando, né, para a reta final da eleição, e eu acho que fica o convite para a população também ajudar nessa fiscalização, né, doutora? Não, com certeza. Eu estava vendo a questão de uma matéria, foi divulgada até ontem, a respeito do aplicativo Pardal. No país inteiro, para a gente ter uma ideia, foram uma denúncia por minuto nesse período. Então, assim, olha o papel da população. A população está ajudando o TSE a fiscalizar o que está ilegal, e isso é importante demais. Então, é o nosso dever, está irregular, denuncie, como o Rafael falou, gente, tem câmera para todo lado, então, jogou papel, é crime, denuncie, leva as imagens na polícia, leva as imagens no promotor, a gente vai fazer essa diferença, porque quando a pessoa vê que ela está sendo fiscalizada, ela não vai mais jogar. Então, é o papel da população. Então, eu acho muito importante, eu incentivo a denunciar o que é irregular, e, principalmente, mais ainda, eu incentivo a não votar no candidato que faz
propaganda irregular, porque eu acho que se já começa irregular ali atrás, né, o que será que esse candidato vai acrescentar para a gente, né, enquanto ele realmente assumir o seu cargo, né? Eu brinco, eu conversar com o meu cardiologista, a gente não sabe votar. É muito triste isso. A gente precisa dar mais valor ao nosso voto, né? A nossa cidade, o vereador ele tem papel de fiscalizar. Se a gente quer que o prefeito seja fiscalizado, então vamos votar no vereador que realmente está comprometido com o seu papel. E a mesma coisa, para cobrar também do prefeito medidas que são importantes. É o papel do vereador. Aí a gente não sabe nem quem votou, então fica difícil demais. Então a gente orienta, gente, vote com consciência, é importante seu voto. Doutora, gratidão pela participação conosco. Fica sempre aqui o convite para esclarecer as dúvidas da comunidade. Nós que agradecemos, eu acho importante demais falar do período eleitoral, tá? Eu acho que nós temos um papel importante demais, a pessoa fala, não vou votar, mas é nosso papel. É a gente que pode fazer a diferença, colocar um candidato comprometido, um candidato que vai atuar em favor do povo. Então, votem com consciência, porque isso é importante. E cobrem seu candidato, porque se você colocou ele lá, ele tem que prestar conta do que ele está fazendo. Então, esse é o recado que eu gostaria de dar, que vocês votem com consciência, procurem conhecer a vida do candidato, para colocar alguém lá realmente comprometido, que vai fazer bem para a cidade e que vai ajudar a resolver os nossos problemas, né? Que eu acho que isso é muito importante. Doutor, gratidão pela participação, fica sempre o convite aqui. Obrigado, Lu, obrigado à diretoria da TV Educadora. Agradeço mais uma vez de estar aqui. Hoje você na sua casa acabou de falar que a doutora Carla, diretora da UAB, uma diretora de uma entidade que tem credibilidade, né, para falar para a sociedade. Então, use isso, né, nesse período, nos ajude como sociedade a fiscalizar. Então, fica aqui o meu clamor para você que mora aí nas regiões dos colégios eleitorais, todas as escolas, deixa as câmeras ligadas, se verem, por favor, levem a fundo, porque a maioria das coisas não são denunciadas. Só colocar lá no Facebook não vai mudar nada, não vai adiantar nada. Você tirar uma foto do lixo lá e colocar, não, por favor, coloque, né? Nós somos à disposição no que precisar no dia da eleição, ou depois, procura a nossa casa lá da advocacia, se for o caso, mas denuncie, levem a polícia, porque é muito importante nessa reta final garantir que se tenha uma eleição digna, uma eleição leal e igual. Então, mais uma vez, muito obrigado, Lu, e obrigado a você que nos acompanhou até agora.